Se você chegou até aqui, você provavelmente deve ter escutado alguma frase do gênero Der Junge isst den Apfel, ou ainda Der Junge isst einen Apfel, Ich habe einen Hund. Esse tipo de frases. Para quem faz Duolingo, essa frase Der Junge isst den Apfel já aparece já nas primeiras lições. E aí você talvez tenha ficado se perguntando, ué, mas não era der Apfel? Por que agora é den Apfel? O que está acontecendo aqui? O que acontece é que no alemão a gente tem uma coisa chamada declinações. A declinação nada mais é do que uma modificação que ocorre nos artigos e nos pronomes, conforme o gênero da palavra e também a sua função na frase. Tá falando grego comigo agora, é? Calma que vai ficar um pouco mais claro. Vamos pensar primeiro na língua portuguesa. Nós temos palavras masculinas e palavras femininas. Quando a gente está se referindo a uma palavra masculina, a gente usa o artigo o ou a palavra um. Então, o homem, um homem. Já se a palavra for feminina, a gente vai utilizar a ou uma. A mulher, uma mulher. Ok, isso daqui é a base. Então, isso aqui é como se fosse um tipo de declinação, no qual a gente só muda o gênero, né? Masculino tem os seus artigos, feminino tem os seus artigos. Até aqui, ok? Ah, essa parte dos artigos eu aprendi lá naquela tua outra aula. Tem o der, o die, o das, isso? Isso mesmo. Vamos rever quais são os artigos e os gêneros do alemão. O que foi aprendido na aula dos artigos? Que o artigo do masculino é o der, então der Mann. O artigo do neutro é das Kind. O artigo do feminino é die Frau. E para o plural nós também vamos usar o die, independentemente do que era o artigo original, qual que é o gênero da palavra. Se ela é masculina, feminina ou neutra, é tudo die. Exemplo, die Kinder. A gente também viu numa segunda aula sobre os artigos que a gente fala ein para palavras masculinas e neutras. Então, ein Mann, ein Kind. E a gente fala eine, com um E no final, para palavras femininas. Eine Frau. Notou que aqui no título do slide está escrito nominative. Caso nominativo? Pois é, esse aqui é o quê? O que é essa palavrinha, né? Esse é o primeiro tipo de declinação que a gente tem, o primeiro caso. O caso nominativo é o caso base. É o caso que a gente usa quando a gente tem uma palavra que faz a função de sujeito ou, em uma palavra, usando um termo menos de aula de gramática, né, de aula de língua portuguesa, a gente tem essa palavra que faz a função de fazer a ação. Eu peguei como exemplo aqui o verbo schlafen, que é o verbo dormir. Então, se eu for falar o homem dorme, em alemão fica der Mann schläft. O homem faz a ação de dormir. Se for usar a palavra criança no lugar, das Kind schläft. Se for uma mulher, die Frau schläft. E no plural, die Kinder schlafen. Ou seja, essas palavras, né, der Mann, das Kind, die Frau, die Kinder, todas elas estão fazendo a função de sujeito, todas elas estão fazendo a ação da frase. E a ação aqui é dormir. Pensando nessa mesma ideia, se eu quiser trocar o o e o a e o as, né, o artigo que é o der, das, die, pelo numeral 1, eu vou falar então ein Mann schläft, um homem dorme, ein Kind schläft, uma criança dorme, eine Frau schläft, uma mulher dorme. Todo mundo está fazendo a ação nas suas respectivas frases, certo? Todo mundo faz a ação de dormir. Aqui, caso você não lembre, não tem plural de ein, tá? Não existe uns e umas no alemão, por isso que eu não escrevi nada aqui. E aí que nós temos um caso específico para as palavras que sofrem a ação. E a gente chama isso em linguagem de gramática de objeto, que na grande maioria das vezes no português é o objeto direto. O que acontece nesse caso acusativo? O que era der Mann aqui vai se tornar den Mann. O que era das, die e die de plural vão continuar os mesmos artigos. Vai continuar das Kind, die Frau, die Kinder.
só vai mudar o artigo do masculino. Esquisito? Mas é assim que funciona. Eu faço uma brincadeira com os alunos sempre que é que os homens alemães dão problema, né? Brincadeiras à parte, ajuda a lembrar isso que é o masculino que a gente tem que se preocupar. Com o neutro, com o feminino, plural, isso aí tá tranquilo que não vai mudar nada. É só realmente o masculino. Quando sofre uma ação, o der vira den. E ele mudou, né? O artigo mudou ali de der para den. Então, os outros artigos, como por exemplo o ein, eles também têm que comunicar essa mudança. E é por isso que lá no final do ein a gente vai acrescentar um e e um n, que é para a gente lembrar que o artigo original lá, que era der, virou den. Então, a gente repete o finalzinho desse den lá no finalzinho do ein, ok? Para facilitar essa primeira rodada de exemplos, eu vou usar todos os exemplos com o verbo sehen, que é o verbo ver. Então, der Junge sieht den Mann. Aqui a palavra menino, o menino faz ação de ver. O homem sofre ação de ser visto. E por isso, o menino está no caso nominativo, o masculino está no caso acusativo. Der Junge sieht den Mann. Exemplos com neutro. Das Kind sieht das Auto. A criança vê o carro. Não tem modificação do artigo, mas mesmo assim vamos fazer a análise. Concordam que a criança é quem faz a ação de ver o carro e o carro é que ele está sofrendo a ação de ser visto? Concordo. Não precisa ser uma palavra com artigo quem faz a ação. Eu posso também falar Ich sehe die Frau. Eu vejo a mulher. Eu faço a ação, a mulher sofre a ação de ser vista. Wir sehen die Kinder. Nós vemos as crianças. Então, nós fazemos a ação, as crianças sofrem a ação de serem vistas. Vamos trocar agora os verbos e vamos usar também as variantes com ein. Der Junge isst einen Apfel. Olha aqui a frase do Duolingo. O menino faz ação, certo? A ação de comer uma maçã. Maçã é uma palavra masculina em alemão e aqui ela está sofrendo a ação de ser comida. Por isso ficou einen Apfel. Tobias hat ein Auto. O verbo ter também envolve uma pessoa que faz ação, nesse caso Tobias, e alguém que sofre ação, que é o carro que está sofrendo a ação de ser tido. Ich treffe eine Freundin. Eu encontro uma amiga. O verbo encontrar envolve também uma ação que tem uma pessoa que faz ação, sou eu, e uma pessoa que está sofrendo ação, que é a pessoa que é uma amiga, eine Freundin. E para fechar, a gente também tem essa questão de quem faz ação e sofre ação em perguntas, como no exemplo, trinkst du einen Kaffee? Você está tomando um café? Ou ainda, você toma um café? Aqui, a pessoa do está fazendo a ação dessa frase, que é tomar o café. Um café está sofrendo a ação de ser tomado. Alles klar? A gente pode resumir isso tudo na seguinte tabela. Então, os artigos, no caso nominativo, que é quem faz a ação, vão ser der e ein para o masculino, das e ein para o neutro, die e eine para o feminino e die para o plural. No caso acusativo, que é quando a palavra está sofrendo uma ação naquela frase, a gente vai usar einen e den para o masculino, das e ein para o neutro e die e eine para o feminino. Para o plural, continuamos usando só die. A única coisa que vai mudar realmente é o ein. Para quem já viu os possessivos e já conhece o kein, eu vou também apresentar aqui uma tabela estendida, que é, a gente vai ter tudo que acontecer com o ein, vai acontecer também com mein, com kein, com todos os outros possessivos. Então, se no masculino o der virou den, o ein vai virar einen, kein vira keinen e mein vira meinen. Não precisa fazer 10 tabelas, uma para cada possessivo, uma para o der, die, das, uma outra tabela para o ein, que é assim que muitas escolas apresentam. Uma dica que eu dou para vocês é simplesmente você memorizar o que acontece com o der, o das e o die, porque se você lembrar que o der vira den, tudo que você vai precisar lembrar é que no ein, mein e kein você também tem que colocar o en no final. Então essa é a minha dica para vocês.
Aqui a gente só tem a modificação no masculino, mas existem outras declinações, outras duas, que é o dativo e o genitivo, e nelas a gente também vai ter essas modificações. E esse truque de memorizar qual que acontece com o artigo principal, que é o der, que vai virar den, e lembrar que o finalzinho você copia nos demais ein, kein e mein, vai ser útil também quando vocês forem aprender o dativo e o genitivo. Alles klar? Olha, agora tá bem mais claro, mas assim, não sei se quando eu estiver falando eu vou lembrar de falar esse den e esse einen. Mas não se preocupe, esse é o tipo de coisa, essas mudanças, declinações e também qual é o artigo correto, você vai pegando com o tempo. Com certeza você já ouviu um gringo falando algo do tipo: hoje a minha almoço estava muito gostoso. A minha almoço. Então, o gringo falou errado ali o artigo. Mesmo assim, você entendeu 100% do que ele queria falar, o que ele estava comunicando. Então, quando você for estudar alemão e durante seus estudos do alemão, você tem que manter essa mesma filosofia em mente. O que importa é você conseguir se comunicar de uma forma efetiva, transmitir o que você precisa para a pessoa a qual está te ouvindo. Com certeza, falar a gramática de uma forma perfeita, lembrar todos os artigos, é uma coisa muito legal e que vocês devem ter em mente. Mas não deixem que isso atrapalhe vocês na hora da fala. Quando vocês forem falar, fala o artigo que vier na cabeça. Não fica travado, tentando pensar, o que era? Era der, era das. Me assustei com o Larry derrubando meu copo aqui. Não deixem essa preocupação com os artigos travarem vocês na hora da fala. Quando você for falar, por exemplo, eu comi uma maçã, se você não lembra que maçã é masculino e falar Ich esse eine Apfel, acho que era feminino igual no português, isso não vai impedir que a pessoa que está te ouvindo entenda o que você está falando, ok? Então não fica travado ali tentando lembrar qual que é o artigo e se preocupe num primeiro momento em se comunicar. O resto, qual é o artigo correto, vocês vão estudando em paralelo e isso vai ficando mais automático e mais fácil conforme o tempo for passando. Mas para não ficar tão solto, né, e ajudar vocês a memorizarem, eu separei aqui alguns exercícios para vocês fazerem. O que eu gostaria que vocês fizessem é complete com ein, eine e einen, tendo em mente se a palavra é masculina, neutra e feminina e qual que é o caso que ela está, se ela está sofrendo ação ou fazendo ação. Pause esse vídeo e resolva agora os exercícios. E aí? Essa aqui é a resposta. Quantos você acertou? Me conta aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou, ajude também o canal a crescer deixando o seu like aqui embaixo. Bom, pessoal, gramática pode ser um assunto que é um pouco indigesto para muitas pessoas, então para quebrar um pouquinho a monotonia, eu fiz esse outro formato, né, em que eu falo comigo mesma. Se você gostou desse formato, ou se você não gostou também, escreva aqui embaixo nos comentários para eu saber, né, como que eu devo prosseguir nos próximos vídeos de gramática. E se você estiver interessado em ter um resumo da aula de hoje e uma lista de exercícios muito maior para você treinar mais esse conteúdo, eu vou deixar aqui embaixo o link para onde você pode adquirir esse material. Ao fazer isso, você está não só apoiando meu trabalho, mas me ajudando a manter o canal funcionando. E uma novidade, em breve vai haver um clube aqui do canal, onde vai ter todos os materiais, né, todos os slides que eu coloco aqui nos vídeos, vai ter também vários outros exercícios, e esse material vai estar disponível lá para quem for membro do clube também. Se você tiver interesse em participar do clube, me manda um e-mail para alemãosemchucrute@gmail.com ou me deixa um comentário aqui embaixo desse vídeo que assim que ele estiver operante, o clube, eu aviso para vocês. So Leute, das ist alles für heute. Vielen Dank und tschüss! Larry! Olha aqui pra mim, amigo! Ai, você é lindo! E se esse vídeo te ajudou, deixa aqui um like nesse canal. Tem dias que tá difícil de falar. Tá ficando, você perde a hora do almoço, tá batendo aquela fominha. E a ação aqui... interrompida pelo avião passando.